Imagine sobreviver a uma das formas mais brutais de execução da antiguidade. Hoje, vamos explorar a incrível história do apóstolo João, que desafiou a morte ao ser fervido em óleo. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes históricos e espirituais dessa incrível sobrevivência. Você vai descobrir as circunstâncias que levaram João a enfrentar esse terrível teste, como ele sobreviveu e o impacto desse milagre em sua vida e na fé cristã. Já passou por situações onde a fé foi a única coisa que te sustentou? Então, fique conosco e descubra a extraordinária história de João. Durante o final do primeiro século depois de Cristo, o Império Romano estava em uma fase de expansão e consolidação do seu domínio sobre o Mediterrâneo e grande parte da Europa Ocidental. O imperador reinante nesse período era Domiciano, que governou de 81 a 96 depois de Cristo. O reinado de Domiciano foi marcado por uma crescente centralização do poder e um autoritarismo cada vez mais acentuado. Ele exigia que todos os cidadãos romanos o adorassem como Senhor e Deus, o que entrava em conflito direto com a fé cristã, que pregava a adoração exclusiva ao Deus único. Essa postura de Domiciano desencadeou uma série de perseguições aos cristãos em diversas regiões do império. Os seguidores de Jesus eram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, pois se recusavam a prestar culto ao imperador e às divindades romanas tradicionais. Nesse contexto de perseguição, os cristãos viviam em constante temor e insegurança. Muitos foram presos, torturados e executados por se recusarem a renegar sua fé. João, o discípulo amado de Jesus, era um dos principais líderes da igreja cristã naquela época. Ele havia sido um dos 12 apóstolos, testemunhando de perto os ensinamentos e milagres de Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, João se tornou uma figura de grande autoridade e influência entre os cristãos. A perseguição aos cristãos e a condenação de João. Nesse período de intensa perseguição aos cristãos, João foi julgado e condenado a ser mergulhado em um caldeirão de óleo fervente. Essa punição cruel era uma tentativa de forçá-lo a renunciar sua fé e adorar os deuses romanos. Milagrosamente, João sobreviveu ileso a essa tortura, o que apenas fortaleceu sua determinação em permanecer fiel a Cristo. Esse evento foi visto como um sinal divino, uma demonstração do poder e da proteção de Deus sobre seu servo fiel. Os guardas e oficiais romanos ficaram atonitos, incapazes de explicar racionalmente como João havia sobrevivido a tal tortura. Para os cristãos presentes, esse milagre foi uma confirmação da soberania de Deus e da inquebrável fé de João. Eles viram naquele acontecimento uma reafirmação da promessa de que Deus sempre estaria com seus filhos, mesmo diante das piores perseguições. Reações e testemunhos da época. A notícia do milagre da sobrevivência de João se espalhou rapidamente entre a comunidade cristã e até mesmo entre os círculos pagãos do Império Romano. Esse evento extraordinário gerou uma série de reações e testemunhos que refletem a profunda impressão que ele causou. Muitos cristãos interpretaram o milagre como um sinal de que Deus estava protegendo seu servo fiel e enviando uma mensagem de encorajamento para a igreja perseguida. Eles viam naquele acontecimento uma confirmação da veracidade da fé cristã e da infalibilidade da promessa de salvação. Alguns relatos da época descrevem como os próprios guardas e oficiais romanos, testemunhas do milagre, ficaram profundamente impressionados. Alguns deles, inclusive, teriam se convertido ao cristianismo após presenciarem aquele evento sobrenatural. Além disso, a notícia do milagre de João se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de outros líderes cristãos e até mesmo do próprio imperador Domiciano. Isso gerou uma reação mista, com alguns cristãos celebrando a vitória de João, enquanto os romanos ficavam ainda mais determinados a erradicar a ameaça cristã. O impacto do milagre na comunidade cristã. Para a comunidade cristã da época, o milagre da sobrevivência de João teve um impacto profundo e duradouro. Ele fortaleceu a fé e a determinação dos fiéis, reafirmando a convicção de que Deus estava ao lado daqueles que perseveravam em sua verdade. Os cristãos encontraram no milagre de João uma fonte de inspiração e coragem para enfrentar as perseguições. Eles viam naquele evento a demonstração do poder de Deus e a certeza de que ele protegeria seus seguidores, mesmo diante das piores adversidades. Além disso, o milagre também serviu como um testemunho poderoso para aqueles que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. Muitos pagãos, impressionados com a sobrevivência de João, acabaram se rendendo à fé cristã, reconhecendo a superioridade do Deus dos cristãos sobre as divindades romanas. O exílio de João em Patmos. Apesar de ter sobrevivido milagrosamente ao caldeirão de óleo fervente, o apóstolo João não ficou livre da perseguição. As autoridades romanas, ainda determinadas a silenciá-lo, decidiram exilá-lo para a remota ilha de Patmos, no mar Egeu. Patmos era um local comumente usado pelo Império Romano para enviar prisioneiros políticos e religiosos. Essa ilha rochosa e isolada era um ambiente hostil e inóspito,
onde os exilados ficavam completamente separados da sociedade e privados de qualquer conforto. João, então com cerca de 90 anos de idade, foi enviado para essa ilha, onde teria que viver em condições precárias e distante de sua amada comunidade cristã. Apesar dessa adversidade, sua fé inabalável e seu profundo conhecimento dos ensinamentos de Jesus o sustentavam naquele momento de provação. A visão apocalíptica de João. Foi nesse cenário de isolamento e perseguição que João recebeu uma poderosa visão enviada por Deus. Enquanto meditava e orava, ele teve uma experiência mística na qual lhe foi revelado um vislumbre do fim dos tempos e do triunfo final do reino de Deus. Essa visão, registrada no livro do Apocalipse, é uma das passagens mais enigmáticas e profundas das Escrituras. João descreveu em detalhes uma série de eventos cataclísmicos, simbolismos e figuras simbólicas que representavam um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e as forças das trevas. Através dessa visão, João recebeu a missão de registrar e transmitir as mensagens divinas para a igreja cristã. Ele deveria alertar os fiéis sobre os desafios e perseguições que viriam, mas também lhes oferecer a esperança e a certeza da vitória final de Deus sobre o mal. As cartas às 7 igrejas, registradas no livro do Apocalipse, são exemplos da mensagem de encorajamento e advertência que João transmitiu aos cristãos de sua época. Ele elogiava as comunidades que permaneciam firmes na fé, mas também repreendia aquelas que se desviavam dos ensinamentos de Jesus. João incentivava os cristãos a manterem sua integridade espiritual, a resistirem às tentações do mundo e a perseverarem em meio às perseguições. Ele os lembrava de que, apesar das dificuldades presentes, a vitória final pertencia a Deus e aos seus fiéis seguidores. O impacto da visão apocalíptica. A visão revelada a João no livro do Apocalipse exerceu uma profunda influência sobre a igreja cristã primitiva. Ela forneceu uma perspectiva espiritual e escatológica, relacionada aos últimos tempos, que ajudou os cristãos a compreender e a enfrentar as perseguições e tribulações que assolavam a comunidade. A mensagem de João inspirou os cristãos a manterem sua fé inabalável, mesmo diante da ameaça de martírio e sofrimento. Eles se fortaleciam com a certeza de que, no final, Deus triunfaria e estabeleceria seu reino eterno, onde não haveria mais lágrimas, dor ou morte. Além disso, o Apocalipse se tornou uma fonte de esperança e encorajamento, reafirmando a promessa de salvação e redenção para aqueles que perseverassem em sua fidelidade a Cristo. Essa mensagem de esperança foi fundamental para a sobrevivência e o crescimento da igreja cristã em meio às perseguições. Ao longo dos séculos, o livro do Apocalipse continuou a inspirar e a desafiar os cristãos, levando-os a refletir sobre o significado da história, a natureza do mal e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que irão auxiliar no seu desenvolvimento espiritual e te aproximar cada vez mais do Altíssimo.